1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17. Vou ler aqui na versão que eu tenho em mãos, que é a King James atualizada. Ela não tem nada a ver com a King James mesmo, que foi usada pelos reformadores, né? Aquela era a de 1611, né? Aquela lá é outra, acho que é a que o César tem ali. A Bíblia do César é a Bíblia que os reformadores e seus descendentes lá, os puritanos, usaram no século 17. A minha é atualizada, ou seja, ela partiu de um outro manuscrito. Mas vamos ver como diz o versículo aí, César, na sua. Orai sem cessar. Creio que está assim na Bíblia de quase todos os irmãos. Na minha está assim: orai constantemente. Amém? Podeis sentar. Alguém está pensando, é a mesma coisa, né? Mas nós vamos ver o que é que significa isso aí. Continuamente, ininterruptamente. Pois bem, irmãos, atenção, portanto, agora ao momento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar dos deveres da igreja para com Deus. Nós já falamos dos deveres da igreja para com o seu pastor, já falamos dos deveres da igreja uns para com os outros, já falamos dos deveres da igreja para consigo mesma, e agora estamos começando a falar sobre os deveres da igreja para com Deus. Veja que uma igreja bem edificada, que é o tema central da nossa pregação, deveres de uma igreja bem edificada, ela tem deveres para com todos. Ela tem deveres para com ela mesma, para com os perdidos lá fora. Ela tem deveres para com os irmãos dentro da sua relação, da sua sociedade cristã. E ela tem deveres para com Deus. E é isto a partir de hoje que iremos ver. O primeiro dever de uma igreja bem edificada para com Deus é orar sem cessar. Paulo começa com oração. Não acham isso impressionante? O texto no grego, ele diz, ininterruptamente orai. A oração, os irmãos sabem, é o meio pelo qual nós falamos com Deus. O pecado, ele trouxe sérios distúrbios sobre a prática da oração para os seres humanos. Alguns desses distúrbios, duvidar da existência do Deus que ouve as orações, duvidar da sua capacidade e poder para responder às orações. E eu não estou falando aqui somente de ímpios, de ateus. Eu me refiro também a crentes. Crentes que se dirigem a Deus em oração, mas não creem que Ele é poderoso para responder às suas orações. Outro desvio que o pecado trouxe à prática da oração foi pessoas dirigirem suas orações para outro ser que não seja Deus, seja ela uma autoridade material, seja uma autoridade espiritual, ou seja até mesmo seres inexistentes, como a idolatria. Orar a um Deus que não existe. Orar a um Deus verdadeiro, ou ao Deus verdadeiro, sem passar por seu Filho Jesus. Esse também é um erro que o pecado trouxe. E ele ficou isto, vamos dizer assim, bem sólido, bem concretizado na mente dos homens, que eles podem se achegar a Deus sem o Filho dele, sem Jesus. Mas isto é um engano do pecado. Ninguém pode chegar a Deus sem o intermediário. Paulo diz, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então veja que há muitos erros sobre a oração que levam pessoas para longe da prática da oração, e outros erros também que levam a pessoa a uma prática distorcida da oração. Você pode dizer assim, pastor, eu estou falho em orar. Outros podem dizer, não, eu continuo orando, mas está orando da forma correta? Está orando ao Deus correto? Está orando, fazendo da forma correta que a Bíblia ensina? Eu já ouvi pregadores dizer, você aprende a orar orando. Mentira. Você aprende a orar lendo a Bíblia. É isto que é a verdade.
Você aprende a orar pela Bíblia, não é orando. Como que aprende a orar orando? Se você não sabe orar, como é que você vai orar? Está achando que é nadar? Aprende a nadar nadando. Isso aqui não é nadar não, isso tem um padrão aqui, ó, escrito como é que você tem que orar. A Bíblia que te ensina o que é oração, como que você tem que orar e essas coisas todas. Não aprende a orar orando não, aprende a orar lendo a Bíblia. Primeiro tem que ouvir o que a Bíblia ensina sobre a oração. Aí depois você vai lá fazer, porque a oração não é o que você acha que tem que apresentar para Deus, mas a oração é o que Deus já mostrou na Bíblia que tem que ser feito para Ele. Quem vai receber a oração, não é Deus? Então, vai ser do jeito que Ele falou. Não pode ser do seu jeito. Não pode ser do meu jeito. Então, essas são coisas que o pecado trouxe para distorcer no coração dos homens. Porém, não podemos negar que existe uma universalidade na comunicação humana com o sobrenatural. E isso é universal. É incontestável pela própria natureza humana e a sua relação religiosa em todo lugar da terra. Os antropólogos, eles chegaram à conclusão de que nunca existiu nenhuma sociedade humana, mesmo que distante, afastada de qualquer outra, que não tivesse um senso religioso, que não praticasse a oração. Veja, mesmo no pecado, mesmo afastada de Deus, tal sociedade queria orar. Porque Deus nos criou para isto. Deus nos criou para falar com Ele. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. O pecado rompeu esta comunhão. E as pessoas continuaram com o seu desejo de relacionar-se com o sobrenatural. No entanto, elas ficaram perdidas. Apesar da queda ter trazido os transtornos na prática da oração, mesmo antes da queda, a comunicação de Adão com Deus também era por meio da oração. A oração é a prática da comunhão e da comunicação com Deus. Alguém perguntar para você o que é orar? Você diz, é a prática da comunhão e da comunicação com Deus. Orar não é pedir. As pessoas confundem o todo com as partes, né? Pedir é uma parte da oração. Você não pode confundir o todo com a parte. Essa avenida que nós estamos aqui, que a nossa igreja está construída, é a avenida que pertence a Vilhena. Essa avenida não é Vilhena. É uma parte de Vilhena. Pedir não é orar, é uma parte da oração. Então, depois da queda, é claro que a humanidade ficasse afastada de Deus na prática da oração, embora o próprio Deus voluntariamente viesse a alguns homens, tomando iniciativa para chamá-los a uma comunhão consigo. Veja como Deus é bom. O pecado não foi Deus que fez, que praticou. Não foi Deus que pisou na bola, vamos dizer, com o homem. Foi um homem que se rebelou contra Deus. E mesmo depois de ter se rebelado contra Deus, não foi o homem que foi buscar a Deus. Foi Deus que foi buscar o homem. Esta é a verdadeira religião. As pessoas aí fora, na internet, muitas vezes, a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Um dia eu vou pregar sobre o que é cuidar das viúvas. Primeiro eu vou falar o que é viúva, né, irmã Sandra, irmão Zé Augusto? Nós estivemos conversando um dia, né, numa visita pastoral na sua casa, a respeito disso. Vamos ver primeiro o que Paulo diz que é uma viúva na igreja? Para então, nós chegarmos a dizer que de fato uma pessoa pratica a verdadeira religião cuidando de uma viúva. Não é isso que as pessoas pensam, irmãos. As pessoas falam isso porque está escrito lá em Tiago 1:27, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí vai todo mundo lá no asilo, vai todo mundo lá no orfanato, para colocar um narizinho de palhaço, tocar uma musiquinha para alegrar o dia deles, falar, pratiquei a verdadeira religião. Não. A verdadeira religião é o seguinte: você é incapaz de ir a Deus. Deus veio atrás de você.
Alguns teólogos chamaram Jesus o cão de caça de Deus, porque foi ele que Deus enviou para correr atrás de você. Deus dizendo para Jesus: aquele ali é meu eleito, corre atrás e pega. Por quê? Porque todos os pecadores correm de Deus, ninguém corre para Deus. João 5,40, Jesus falou para os judeus: vós não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer, o homem não quer. Ele quer o Deus dele, o Deus da cabeça dele, se ele quer, mas o Deus da Bíblia ele não quer. Mas como Deus quer você, ele mandou Jesus correr atrás de você. É por isso que o bom pastor, ele vai até onde para buscar as suas ovelhas? Ele vai até no precipício, porque a ovelha não sabe sair de lá. Ela se enrascou no precipício e não pode sair de lá. Então o bom pastor desce do céu, vai lá no precipício e fala assim: vem aqui, porque você não pode sair daí. E se Jesus soltar essa ovelha depois que salvou ela, ela pula lá de novo, irmão. É por isso que Jesus salva você e te segura. Ele te salva e te segura. Tem crente aqui hoje tem crente aqui que Jesus já soltou um dia e ele pulou para onde? Ele pulou para o mundo outra vez. Jesus olhou assim: ô pai, assim não dá, né, pai? É meu escolhido, vai lá, pega de novo. E Jesus vai atrás: volta aqui, sua rebelde, seu lugar é aqui. E aí dá uma lição, dá uma corda, quebra a perninha e deixa ela bem quietinha dentro da igreja para ser recuperada. E aí ela começa a entender que isso é o amor do Senhor por ela. Queridos, isso é religião, tá? Isso é religião, porque a palavra significa religação. Ninguém pode se religar a Deus por conta própria. Ele precisa de Deus. Somente se Deus fizer essa religação é que ele poderá ser restaurado. Ele não consegue. Eu costumo dizer que a religião é uma corda entre Deus e o homem, lá no céu e aqui na terra. A corda estava ótima, Deus segurando lá e o homem aqui. Comunhão de Adão com Deus. O pecado cortou esta corda no meio. Essa parte subiu e essa caiu. Quanto mais o homem tenta jogar a corda para cima, o que acontece? Ela cai. E quando cai, surge uma nova religião. Por isso que existem várias religiões. São tentativas do homem jogar a corda para Deus, mas ela cai. Ali nasce uma religião. Aí joga de novo, cai, nasce outra religião. E ele vai jogando e vai nascendo. Tem mais de 3.000 religiões no mundo. São tentativas do homem de jogar a corda para ver se alcança Deus. Mas a verdadeira religião é Deus. Deus, pegando a corda dele e trazendo ela. Jesus é pendurado nela. E ele vem. E então ele abraça o homem. E diz: venha, você está novamente ligado ao meu Pai. Por mim. Só existe religião se a corda vier do céu. Da terra para cima, não. Então os homens buscam a Deus, mas de forma errada ainda se acham. Não, eu busquei a Deus. Mas existiu sempre uma geração piedosa, que Deus mesmo levantou essa geração para buscá-lo face a face desde os primórdios. O momento em que o homem estabeleceu um diferencial na sua era, na sua geração, e a partir dali começou a invocar-se o nome do Senhor. O nome dele era Enos, ele era neto de Adão. Diz a palavra em Gênesis 4:26, que Adão havia gerado um filho cujo nome era Sete, que Eva disse: Deus me deu ele em lugar de Abel, porque Caim o matou. E este Sete teve um filho, ou seja, neto de Adão, chamado Enos. E você sabe o que diz a Bíblia sobre este homem? Que a partir deste homem começaram a invocar o nome do Senhor. Que é isto? Um homem, o neto de Adão, que fez um diferencial na sua geração. Um homem que entendeu que precisava de oração para falar com Deus. Um homem que entendeu que precisava levantar altar para Deus, de erguer pedras, de fazer como o seu tio Abel, que foi morto, assassinado, e oferecer sacrifícios, derramar sangue de carneiros, sangue de animais, para poder ser ouvido por Deus através das orações. Enos, a partir dele, começou a se invocar o nome do Senhor. Toda vez que fala na Bíblia, dali para frente, fulano invocou o Senhor, Jacó invocou o Senhor, fez um altar e invocou, ele aprendeu com Enos.
Ninguém fala deste homem, né? Nas pregações. Você já viu alguém pregar sobre Enos? Pois veja, a descendência dos piedosos veio dele. A descendência de pessoas que mantinham seu contato com Deus por meio da oração. Abraão veio deste homem. Abraão falava com Deus como se fosse um amigo. Moisés, ele é um descendente de Enos, ele falava com Deus cara a cara. Davi compôs canções e salmos que eram verdadeiras expressões de oração das mais belas que existem na Bíblia. E Jesus foi o maior exemplo de oração quando esteve na terra. Seus apóstolos fundamentaram a igreja do Senhor em cima da prática da oração. Fato é, a oração nunca deixou de ser a forma pela qual nos dirigimos a Deus e nos comunicamos com Ele. Falar sobre a oração poderia levar o ano inteiro, irmãos, em cima de sermões preciosos, e de fato devemos fazer isto sim, a fim de que a igreja tome essa prática como um dever, uma devoção, um requisito indispensável para a sua vida. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora é uma igreja doente. Uma igreja que não ora é uma igreja desligada da realidade do mundo ao seu redor, da realidade de si mesma e da realidade de Deus. Mas vamos nos ater ao que Paulo disse. Nós vamos falar sobre tudo da oração, porque levaríamos anos pregando sobre isso, todos os domingos sobre a oração. Vamos falar sobre isso, orar sem cessar. Como nós vimos, o termo grego é incessantemente ou ininterruptamente orai. Vamos explicar o que Paulo ordena aqui. Primeiro, Paulo não está falando de postura física. Ele não está dizendo que você deve ficar sempre de joelhos ou de mãos juntas para orar. No WhatsApp já tem a mãozinha junto para orar, amém, né? Mas Paulo não está falando de postura. Aliás, fazer isso de forma incessante, numa postura física, é impossível, visto que impediria você de fazer outras coisas que você tem que fazer. Então Paulo não está falando de uma postura física, orar sem cessar, viver 24 horas de joelho, ou viver 24 horas falando palavras de oração. Não é isso que Paulo está dizendo. Outra coisa, Paulo também não está falando de orações formais, como aquelas que costumamos fazer quando estamos em um culto público. A Mauridé uma vez falou: eu gostaria de orar tão bonito como o presbítero Wesley. Eu também vi, Mauridé. Eu gostaria de orar tão bonito. As orações públicas do presbítero Wesley são perfeitas. Se eu fosse Deus, eu aceitava todas, né? Oração maravilhosa. Mas quando estamos orando publicamente, nós escolhemos, não é verdade, presbítero? Selecionamos as palavras. Nós escolhemos as palavras, selecionamos, porque estamos orando a Deus, mas perante pessoas. E você não vai dizer aqui, talvez numa oração pública, como você ora em casa. Esses dias orando em casa, só eu e Deus, eu falando assim com Deus: Senhor, por falar nisso, eu queria te lembrar. Vê se eu vou falar isso aqui. Senhor, por falar nisso, eu queria lembrar o Senhor. Veja, irmão, se eu sou capaz de orar desta forma publicamente. Não, óbvio que não. Pessoas que estão assentadas aqui ou em pé orando comigo vão dizer: o pastor está dizendo o quê? Que Deus se esquece das coisas? Ele prega dizendo que Deus não se esquece, e agora está dizendo: Senhor, eu vou te lembrar? Ora, os salmistas oravam assim. Os irmãos já viram isso no Salmo? Lembra-te, Senhor, disso, daquilo outro. Não é que Deus esqueceu, irmãos. Isso é a força da expressão daquela pessoa que está em profunda comunhão com Deus, em um profundo relacionamento com Deus, em sua intimidade com Deus. Ele toma essa liberdade para falar dessa forma com Deus, porque supostamente parece ao cristão que Deus se esqueceu, mas ele sabe que Deus não esqueceu. Mas usar esta expressão e dizer: lembra-te, Senhor, não é pecado, é intimidade, é intimidade. Mas Paulo não está falando de orações formais. Ele mesmo usa esse advérbio incessantemente quando fazia menção dos romanos em suas orações. Está lá em Romanos 1, 9 e 10. Ele diz que fazia orações incessantes pelos romanos. No entanto, sabemos que Paulo não vivia orando sem parar por eles.
Ele também orava por outros crentes, inclusive os próprios Tessalonicenses, conforme nós podemos voltar algumas páginas e ver. Capítulo 1, verso 2 e 3 e capítulo 2, 13. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra que ele usa aqui, sem cessar. Ele diz também para os Tessalonicenses que ele orava sem cessar por eles. Mas o que é que Paulo está nos dizendo? O que o apóstolo está nos ensinando é de uma postura interior. Não é postura externa, de joelhos, de mãos juntas, de palavras. Ele está falando de postura interior. Ele está falando de uma mentalidade disposta, que deve ser aquela de estar preparado para falar com Deus em qualquer situação. Veja, mentalidade disposta, não palavras, mentalidade disposta para falar com Deus em qualquer situação. Mesmo que você não esteja orando formalmente, por exemplo, em seu trabalho, em um dado momento, entretanto, assim que no seu trabalho acontece uma situação inusitada, sua mente dá um clique e você então já fala com Deus em pensamento. Um exemplo disso é Neemias. Neemias capítulo 2, de 1 a 5, preste atenção nesse texto, diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para o oferecer e lhe dei. O copeiro tomava o vinho primeiro para depois dar ao rei. Os irmãos já sabem por quê. Então, eu nunca estive, disse ele, triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, Neemias fala. E eu respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então disse o rei: que me pedes agora? Imagina seu patrão, dono de um império, virar para você e falar: o que você me pede agora? Olha o que Neemias fala: então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Ele não disse ao rei assim: espera que eu vou orar ao Deus do céu. Não. Ele diz assim, quando o rei perguntou: o que me pedes? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Ou seja, enquanto eu fui pego de surpresa, eu não sabia que o rei ia ser benevolente para comigo, e agora ele me pergunta o que eu quero. Então eu oro, para não pedir alguma coisa errada, e disse assim: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies à casa de Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Olha o pedido deste homem, irmãos. Neemias foi surpreendido por uma pergunta inesperada vinda da parte do seu patrão, que era ninguém menos que o rei, no horário do seu serviço. E ele não saiu dali para orar, depois voltar e trazer uma resposta para o rei. Não, sua oração foi um clique imediato que lhe deu na mente, assim que ele foi surpreendido pela pergunta. E imediatamente, junto com a oração na mente, já veio a resposta para o rei. Preste atenção. Não estamos falando de crentes despreparados e espiritualmente relaxados, que quando lhe surge um imprevisto, ele se lembra de orar. Imagina, irresponsável, anda por aí dirigindo sem habilitação, não está nem aí, não presta atenção nas leis do trânsito, e quando vê uma blitz, o que ele faz? Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, segue estes policiais, Senhor. E ele começa uma oração do tipo que Deus fosse obrigado a proteger o seu erro, como se Deus fosse, sabe, pessoas que não se importam. Olha, se você ora sem cessar, presta atenção nisso, irmão. Se você ora sem cessar, você já devia estar orando desde que sua carteira venceu. Senhor, me dá condições, minha carteira vai vencer mês que vem, me dá condições de eu renovar. Você orou sobre isso? Não. Eu tenho 30 dias. Aí depois dos 30 dias, não, dá para passar por essa rua. Mas ninguém ora. Então cadê o orar sem cessar? Aí na hora que chega a blitz, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu darei até testemunho na igreja, meu Deus. E os irmãos vão aplaudir o Senhor dizendo: que Deus maravilhoso. Será?
Crentes que não oram para nada, eles falam assim, ó, não precisa orar, eu já oro sem cessar. Por quê? Vou dar um exemplo da minha viagem agora. Nós viajamos, né? Depois conto aí, já contei para alguns irmãos como é que foi. Quando o avião passa por uma turbulência, ele se lembra de orar. Mas depois que o avião aterrissa em paz, ele vai lá beber sua cervejinha. Será que ele não se lembra de orar na hora de beber e farrear? Assim como ele se lembrou na hora que achou que o avião ia cair? Que oração sem cessar é essa? Não, é só na dificuldade. Aí eu me lembro que existe um Deus. Mas passou tudo, agora estou em paz. Deixa eu desfrutar disso daqui. Aí não oro mais. Então isso não é orar sem cessar. Existe um momento de sufoco em que você ora, mas assim que tudo isso passa, você não se importa em pecar contra Deus. Não. Estamos falando de crentes cujas mentes já vivem submissas a Deus e não se permitem distrair pelo que quer que seja. Antes, suas mentes estão ligadas no que agrada a Deus ou não agrada, e sobre isso eles nem precisam orar para descobrir a vontade de Deus, porque eles temem a Deus, eles já sabem que estas coisas não agradam a Deus. Mas quando lhes surge um momento, eles estão prontos para orar, não porque isso lhes surpreenda ou atemorize, mas porque suas mentes já estão ligadas em Deus e em sua comunhão com Ele. Observe, por exemplo, aqui no nosso contexto, voltando a Tessalonicenses, Paulo diz, orai ininterruptamente, não é? Olha no contexto, quantos motivos você tem para orar sem cessar. Você tem que conviver bem com seus pastores, versículo 12 e 13, você está orando por isso? Você tem orado por uma boa convivência com seu pastor? Você tem orado pelo seu pastor? Outra coisa, você, já vimos isto, já pregamos sobre isso, você deve admoestar irmãos insubmissos. Você tem que olhar para irmãos insubmissos na igreja, e antes de admoestá-los, você tem que orar por eles. Você está orando? E você dizer assim, não Senhor, abençoa fulano. Não é abençoa. Senhor, fulano é insubmisso, e eu preciso conversar isso com ele. Me ajuda, dá uma oportunidade entre mim e ele, porque eu quero falar sobre a insubmissão dele com alegria, com calma, com mansidão, mas eu quero trazê-lo para a tua presença. Você tem orado? Lá no texto também diz que você deve consolar os desanimados. Senhor, eu estou vendo fulano desanimado na igreja, eu oro por ele e quero que o Senhor me dê uma oportunidade para eu animá-lo na fé. Você tem orado? Ou quando você passa, eu vou orar pela igreja, você diz assim, amém, Senhor, abençoa teu povo, amém, orei pela igreja. É assim, é? Abençoa teu povo? Você nem sabe a necessidade do seu irmão, como nós também já falamos sobre isso. Você deve amparar os fracos na fé, diz lá o verso 14. Você tem visto crentes fracos na fé? Você tem orado por eles? Você tem pedido a Deus uma oportunidade para você fortalecer seu irmão na fé? Olha quantos motivos de oração você tem. Você deve ser paciente para com todos. Você tem orado a Deus pedindo que Ele te dê a longanimidade do fruto do Espírito sobre a tua vida? Ou você continua irritado com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, com o seu pai? Você nunca pode retribuir o mal por mal, verso 15. Percebe então como é necessário para você estar em oração sem cessar. Ainda temos o verso 16 que fala, alegrem-se sempre, é um mandamento. Você está passando por um momento de tristeza, de depressão, de angústia, de sofrimento, e a Bíblia manda você ser alegre. Você está orando sobre isso. Você está dizendo, Senhor, me ensina a ser alegre nos momentos de tribulação. Você está dizendo isto? Ou você se vitimiza diante de Deus e diz, como eu estou triste, Senhor, Tu não contemplas as minhas lágrimas? Se for isso, ainda está bom, porque está orando, né? Agora, quando nem ora, e depois diz assim, pastor, quando eu não era crente, era melhor, o diabo não vivia me perseguindo. Eu falei, mas claro, irmão, você era dele, para que ele ia te perseguir? Mas agora que eu aceitei Jesus, que eu sou crente, vive uma perseguição contra a minha vida, que Deus me livre.
Oh, Deus vai te livrar, mas quando chegar a hora, por enquanto lute, por enquanto se levante, por enquanto pegue as armaduras de Deus, batalhe como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, lute verdadeiramente como um vencedor. Meu irmão diz uma frase assim, que o diabo é um derrotado que luta como um vencedor, e o crente é um vencedor que luta como um derrotado. O diabo já perdeu, ele sabe disso, até você sabe que ele já perdeu, mas quando ele vem, você acha que ele vai vencer. Não dá para entender, irmãos. Me diga aí como que um derrotado pode vencer você. Como? Se ele já está derrotado, e se a vitória já é sua. Não dá para entender. Ai, pastor, mas o diabo... Pois é o papel dele, não vai esperar ele ser bonzinho. Ele já foi. Não vai ser nunca mais. É o papel dele. Então é necessário você estar assim, constantemente em oração, porque você precisa que a sua comunhão e comunicação com Deus obtenha essas virtudes para cumprir. Agora, para finalizar, por que devemos orar sem cessar? Por que devemos orar sem cessar? Primeiro, a oração incessante demonstra a sua espiritualidade. É sinal de que você está sempre pensando em Deus e submetendo todas as suas ideias a Ele. Um crente com espiritualidade defasada e comprometida é indiferente à oração. Ele acha que pode se manter um bom crente sem orar. Já quando você ora sem cessar, você aviva o seu coração. Seu coração vive em chamas. Seu coração é fervoroso, e é isso que Paulo diz aos Romanos. Ele diz: sede fervorosos na oração. Crente, ore com fervor. Pastor, mas eu estou pedindo uma coisa a Deus que ela não aconteceu. Não importa, ore como se ela já tivesse acontecido. Onde está a sua fé? Já viu na Bíblia Jesus elogiar a incredulidade de alguém? Ao contrário, o que vemos na Bíblia é Jesus condenar a incredulidade. E ele diz para os seus discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaram? Pedro, você estava caminhando sobre as águas, podia ter um livro a seu respeito, mas olha o que você fez, incrédulo, você duvidou, e você afundou. Ainda bem que você fez a oração certa quando afundou. Você disse: Senhor, salva-me. E eu estava aqui para te salvar, Pedro. Mas você podia. Jesus não elogiou a incredulidade de Pedro. Você já viu Jesus elogiando a incredulidade de alguém? O pai de um filho endemoniado chegou para Jesus e falou: Senhor, teus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Se o Senhor pode. Jesus falou: se eu posso, se você pode crer, tudo é possível que crê. O negócio está com você. Ele queria jogar nas costas de Jesus. Está com você, a brincadeira de criança. Se tu podes... Jesus falou: está com você agora, se tu podes crer. A questão é a tua fé. Você tem fé? Poder eu posso, eu sou todo poderoso. A diferença do leproso: quando o leproso chegou perto de Jesus, sabe o que ele falou? Ele falou: Jesus, se tu queres, podes me limpar. Ele não disse se tu podes, porque ele sabia que Jesus pode. Ele sabia que Jesus pode, mas ele disse se tu queres. E Jesus respondeu o quê? Jesus condenou ele? Jesus disse: incrédulo, fala logo. Não, Jesus disse: eu quero, seja limpo. E ele ficou limpo. Mas quem vai? Se tu pode, cala tua boca. Se tu pode crer. Jesus não elogia a incredulidade, elogia a fé. A mãe de uma menina endemoniada que nem era israelita, ela chegou para Jesus para pedir a cura da filha dela. E Jesus falou: eu não posso dar a cura, tirar dos judeus, porque eu vim para os judeus, e entregar para quem não é judeu, não. Aliás, vocês, comparando, os judeus são filhos, vocês são cachorrinhos. Jesus falou sim. E aquela mulher falou: que Jesus, que Messias chato, esse Messias não é verdadeiro. Foi isso que ela falou? Não, ela disse: Senhor, tudo bem que eu sou cachorrinha, mas os cachorros também comem da migalha, daquilo que cai da mesa dos filhos, tá? Pode dar o pão para os filhos lá, não tem problema, mas uma migalha que cair aqui, para mim já está bom. Uma migalha cura minha filha. E Jesus falou: nem em Israel eu não vi uma fé como essa. Nem em Israel, nem no meio dos filhos. Os filhos não valorizaram pão como essa mulher valoriza uma migalha. Você tem fé? A fé é que agrada a Deus.
Incredulidade não agrada a Deus, não. Eu disse para a irmã Claí, num culto de oração aqui: irmã Claí, eu estou aprendendo a ser mais crente. Não é crente em Jesus, essa coisa de salvo, não. Isso aí já sou salvo, Deus me salvou pela misericórdia dele, não tem nada a ver comigo. Porque se tivesse ele olhar para mim, o pior dos pecadores, já ia chutar e jogar no lixo onde estava mesmo. Queimar logo. Estou falando de fé, de confiança, de que o Senhor fará obras poderosas. O Mateus da irmã Lecilda é um exemplo aqui. A irmã Lecilda está ainda com seu filho internado. E nós estávamos em oração, já havia pessoas chegando para ela e dizendo para ela: entrega teu filho para Deus. E ela falou: pastor, disseram isso para mim. Eu falei: vem aqui, vamos ler o texto da mulher cananeia, esse que eu acabei de citar. Ela tinha uma filha endemoniada, e ela disse que uma migalha valia mais do que um pão para ela, para curar sua filha. E ela insistiu, os discípulos falaram a mesma coisa que as pessoas disseram para você: Senhor, despede essa mulher que já está enchendo a paciência. E Jesus disse para ela essas coisas. E essa mulher disse: não, Senhor, antes do Senhor ir embora, nenhuma migalha que seja, eu quero do Senhor. Não estou pedindo pão, não. Estou pedindo para sentar na mesa dos filhos, não. Uma migalha que seja, cura minha filha. E Jesus falou: mulher, que fé é essa? Jesus ficou impressionado. E eu disse para a irmã Lecilda, olha o texto, minha filha. Jesus falou para você entregar seu filho para Deus, para ele morrer agora? Foi isso que Deus falou? Ela disse: não. Eu falei: então vamos pedir para Deus que Ele traga seu filho da enfermidade, das portas da morte, como ele estava. Vamos pedir. E pedimos e oramos: Senhor, traga o Mateus de volta, Senhor. Traga ele, Senhor, das portas da morte. Porque nós não somos cachorros, nós somos filhos do Senhor. O Senhor, com uma migalha, resolveu o problema de uma mulher que não era das tuas filhas. Agora, filhos do Senhor, quais somos nós? O Senhor dará pão, o Senhor dará bisnaga, o Senhor dará uma mesa cheia, o Senhor dará uma padaria. E o Mateus ressuscitou. Fica tranquila, irmã. Ele estará em seus braços logo em sua casa. Você tem fé? É isso que Deus elogia na pessoa. É crente que ora, a mente dele está assim, é um crente espiritual, avivado no coração, chamas de comunhão com Deus. Assim como o antigo sacerdote fazia troca da lenha no altar para manter o fogo aceso continuamente, Levítico 6. Um crente que ora sem cessar não é condenado pelo seu coração. Essa é outra coisa. Por que você deve orar constantemente? Irmão, quando você ora sem cessar, seu coração não te condena. Veja bem, não estou falando da condenação do inferno. Sobre isso o caso do cristão já foi resolvido. Mas ainda assim, como ensina o apóstolo João, às vezes nosso coração nos acusa, não é? 1 João 3,20, você já leu isso lá? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus e conhece o nosso coração. Agora um coração que não condena, verso 21, diz o quê? Tem confiança para com Deus. Mas por que ele tem confiança para com Deus? Porque ele vive orando, gente. Ele vive orando. Então um coração que acusa sua espiritualidade é um coração de fé fraca. Vamos seguir o seguinte exemplo, preste atenção. Você suponha que não é um crente de oração. Tão logo você precisa orar devido a uma situação extrema, seu coração vai fazer o quê? Ele vai lhe acusar. Ele vai dizer bem assim: ué, você nunca ora? E agora você se lembra de Deus? Né? Só comigo que acontece isso? Hã? Eu sei, irmão, eu sou mais pecador que vocês. Mas eu acho que certas coisas como pecador acontece igual, não é não? Este coração não tem paz diante de Deus. Não tem. Ele demonstra que a sua espiritualidade está em baixa. Já o mesmo não acontece a um crente que vive em comunhão constante com Deus em oração. Não. Um crente que ora sem cessar, terceiro, tem mais condições de vencer suas tentações do que aqueles que não oram, ou que oram só de vez em quando. Por quê? Olha o que Jesus falou. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis o quê? Tentação.
Então a oração é necessária. A oração e a sua parceira, chamada vigilância, são práticas normais e constantes da vida em espírito. O contrário disso é vida na carne. E Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca, ele não está dizendo aqui, ela vai cair mesmo, não. Fraca aqui é impotente. Ela é impotente. Mas a oração é um dos segredos para a vitória sobre as tentações. Aliás, somos ensinados pelo Senhor a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Sim ou não? Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Uma prática de oração sem cessar dará ao crente melhores condições para vencer as tentações. Porque a tentação não é uma batalha da mente? Sim, é uma batalha da mente. Você está diante de uma situação cuja mente entrou em uma guerra espiritual para você pecar ou não contra Deus. Se você está em oração constante, você logo identifica isso. Mas quem não está, ele deixa acontecer. Um crente que ora sem cessar, ele tem maior discernimento da vontade de Deus em decisões situacionais. Ele tem maior direção de Deus para a sua vida em ocasiões específicas. Ele compreende melhor a vontade de Deus. Ele está acostumado a orar e, consequentemente, ele conhece a voz de Deus. Há muitos crentes que confundem isso com a leitura da Bíblia e dizem assim: você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta. Eu conheço pessoas que dizem isso. É claro que ouvir a palavra de Deus é ouvir a Deus, mas a palavra de Deus fala para você orar. E aí? Logo, se você não ora, você está rebelde à voz de Deus. Se você não obedece à voz de Deus na palavra que você diz que julga conhecer, por que Deus tornaria a voz dele conhecida a você por meio da oração? Creio que ele vai preferir se revelar de forma íntima a um crente que preza pelo mandamento da oração e obedece. O discernimento de um cristão assim é maravilhoso. Ele ouve Deus na oração, ele fala com Deus, ele sabe que sua oração com Deus não é um monólogo. Não é só ele falando. Tem gente que diz para mim: pastor, para mim minha oração parece um monólogo. Eu falo e parece que Deus não está ouvindo, e eu não ouço Deus falar nada comigo. Eu poderia dizer para você, igual muitos pastores falam: pega a Bíblia e vai ler, que é Deus falando com você. Que mas não é só. Está entendendo onde é que os sensacionistas chegam? No ridículo. Perguntaram ao homem de Deus qual era mais importante, a oração ou a Bíblia. Ele falou: qual é mais importante para um passarinho, a asa esquerda ou a direita? Ambas são importantes. Tem crente: quando eu oro eu falo com Deus, quando eu leio a Bíblia Deus fala comigo. É verdade, mas não é só. Está vendo? Quando você ora, Deus também fala com você. Fala ou não fala, irmã Loide? O seu testemunho aqui, ontem no culto das mulheres, quem não vem perde. Não vem sábado, não vem as quintas, terças, perde. Ontem esse testemunho foi fabuloso, fantástico. Sua experiência com o Espírito Santo. Alguém diz: eu não ligo para a experiência, eu ligo para a Bíblia. Mas a Bíblia fala da experiência. E aí? A Bíblia fala que alguém vai ter uma experiência dessa com o Espírito Santo, e ela teve. E ela veio aqui e testemunhou isso diante da igreja do Senhor, e chorou, porque o Espírito de Deus estava dentro dela, orando por ela, como a Bíblia diz que Ele ora por nós. E Ele estava testificando com ela as coisas que a Bíblia diz que Ele testifica com a gente. E aí? Isso é para pessoas que oram, que buscam orar sem cessar. E uma coisa ela falou lá, que entristeceu o Espírito se afastou ali daquela comunhão, não que ele saiu de dentro dela, mas afastou daquela intimidade que estava, e ela percebeu que foi por aquilo que ela falou. Irmão, eu te digo, você já disse coisas piores do que aquilo, e já entristeceu o Espírito Santo, muitas vezes, mas você não sabia disso, porque não tinha aquela intimidade que estava tendo naquele dia com o Senhor. Mas naquele dia você teve uma intimidade tão profunda que uma coisa simples, aparentemente que você falou, muito inferior de outras coisas que você já tinha falado,
Você percebeu que entristeceu o espírito por causa da intimidade. Quanto mais intimidade você tem com Deus em oração sem cessar, mais você vai saber quando está magoando o Santo Espírito de Deus que habita em você. Mas crente que não ora incessantemente, ele não sabe. Toda hora ele dá um tapa na cara do Espírito e ele não sabe que está machucando o Espírito Santo. Um crente que ora sem cessar tem mais condição de orar por outras pessoas. Ele é mais avivado espiritualmente do que aquele que não ora. Seu pensamento e oração acontecem simultaneamente. Para orar, para ele orar e pensar é a mesma coisa, acontece toda hora, o tempo todo. Seu pensamento, quando ele pensa no irmão, com a necessidade do irmão, ele já ora naquela hora para o irmão. Ele não precisa esperar chegar em casa para ele orar pelo irmão. Ele lembra da irmã Lecilda e fala: Senhor, em nome de Jesus, tira ela dessa situação. Ele olha para outro irmão, ele lembra de outro irmão e já lembra da situação. Ele está sempre em oração. Na intercessão, um cristão que ora sem cessar é melhor do que um cristão que não ora. Quando alguém chega para você e fala: ora por mim lá na sua igreja, não espere chegar na igreja. A pessoa pediu para você: ore por mim. Você fala: o que está acontecendo? É isso, isso e isso, na hora. Se você não puder orar com ela em palavras, ore na sua mente naquela hora. Ore sem cessar, meu irmão. Não espere chegar na igreja, porque chegar na igreja você vai falar: irmãos, tem um pedido de oração, mas eu esqueci. Quem foi que pediu, o que era? Mas quando você ora sem cessar, a pessoa fala: ore por mim, por esta situação. E mesmo que você não possa orar ali, porque você está indo embora, tá bom. Você sai dali já: Senhor, tenha misericórdia desta situação. Você não permite intervalos, mas você vê necessidades prementes, e isso te faz levar orações diante de Deus, de forma imediata, assim como é imediato o seu pensamento. Por outro lado, o cristão que ora sem cessar não deixa também de orar formalmente, ou de ter seus momentos devocionais, de longas orações, ou de passar em reuniões de oração, intercessão com a igreja, com a seguinte desculpa: eu já oro sem cessar. No meu pensamento eu já oro sem cessar, não preciso de orar na igreja. Não. O crente que ora sem cessar na mente, ele ama ter comunhão com Deus. E outra, ele não diz: Deus já conhece meu pensamento, então não preciso orar em palavras. Ele ora de ambas as formas. Ele ora em palavras e pensamento. Ele ora individual e coletivamente. Ele separa tempo de oração para desenvolver o relacionamento com Deus. Ele ama a comunhão com os santos. Ele ora com o povo de Deus, por motivos especificados na igreja. Quando o apóstolo Pedro foi preso, a igreja orava por ele, Atos 12. Era toda a igreja orando por uma coisa só: Deus, liberta o apóstolo Pedro. E Deus enviou o seu anjo lá e tirou Pedro de dentro da prisão. Finalmente, o cristão que ora sempre confia que outros cristãos como ele também oram, e assim submetem a ele seus pedidos de oração, para também ser acobertado de oração por seus irmãos. Ele não é orgulhoso, pensando que não precisa da oração dos seus irmãos. Ele ora por outros, mas ele pede que outros orem por ele. Mas a essência da oração é a comunhão com Deus. E disso, o cristão que ora sem parar não abre mão. Você não abre mão da comunhão com Deus. É nisso que constitui sua vida cristã. Porque a vida cristã flui de Deus para nós, e a oração é o canal de onde recebemos esta vida. Talvez este canal esteja entupido em sua vida, com distrações, e o Senhor convida você nessa noite a limpar a sua mente, para que ela de fato seja permeada, absorvida pela palavra de Deus, de tal modo que para você orar será como pensar. Em vez de você pensar nos seus problemas, você vai pensar no Deus que resolve seus problemas. Não se deixe levar por aquelas frases que até mesmo eu falo às vezes aqui: irmãos, certas orações suas só serão respondidas na eternidade. Ah, o pastor falou isso, não vou orar mais não. Irmão, eu não sei do pensamento de Deus. Eu não sei. E se Deus quer responder para você aqui, desse lado do céu? Eu não vou orar porque o pastor falou que a minha oração só vai ser respondida na eternidade. Larga o pastor para lá. Vai orar. Larga quem quer que seja para lá. Você não sabe. Pergunta para ele assim, para mim, quando eu falar isso para você. Pergunta para mim, quando eu falar: como é que o senhor sabe
que Deus só vai responder lá na eternidade? Pode perguntar. Se eu souber, eu vou dizer. Se eu não souber, eu falo, não sei, então vai orar. E eu já falo logo, a partir de agora, vai orar, irmão. Ore sem cessar. Não tenha somente uma atitude. Atitude é diferente de ação. Não tenha só uma atitude de oração. É bom e deve. Mas quando Paulo fala, orai incessantemente, ali é um verbo. O verbo é o quê? Palavra em ação. Ação. Então ore. Ore. E ore. Pastor, mas eu já orei tanto para o meu marido converter. Já orei tanto para minha esposa converter. Já orei tanto para o meu filho voltar para casa. Ah, já parou o tempo de orar. Quem falou para você que parou? Onde está na Bíblia? Ore 289 vezes para seu filho ser liberto. Quando chegar a 290, não ore mais, porque acabou a vontade de Deus. Onde é que está escrito esse versículo? Não tem, né? Então ore. Continue orando. O dia que Deus virar para você e falar, para de orar que eu não vou salvar ninguém não. Aí você para. Ele já falou isso? Então não para. Se você vai orar por uma coisa contra a Bíblia, nem comece. Nem comece. Mas se você vai orar uma coisa conforme a Bíblia, insista, meu amigo. Insista, minha amiga. Insista mesmo. Cole no pé de Deus. Faça que nem a viúva importuna que ficou na cola do juiz iníquo e falou assim, tu é iníquo, mas eu sou chata. Quem venceu? A chata. Não foi o iníquo. O iníquo vencia todo mundo. Os caras pagavam propina, ele dava causa ganha. O outro era pobre, não tinha dinheiro, ele dava causa perdida. Mas a viúva era pobre, mas era chata. E a chatice venceu a iniquidade. Seja chato, vai orar. Seja chato, pega no pé de Deus. Se o iníquo atendeu um chato, imagina um Deus justo. Será que ele não vai atender? Jesus falou muito mais. Muito mais. Ele vai atender aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Você tem acesso livre a Deus. Você sabe por que muitas vezes... Eu vou encerrar com essa frase aqui que veio aqui agora. Você sabe por que muitas vezes Deus não responde logo a você? Logo? Porque quando Ele responde logo, você faz isso, ó. Você some da comunhão com Ele. Então Ele fica assim, eu tenho para te dar, meu filho. Mas eu estou gostando de você aqui comigo. Ora mais. Eu estou gostando dessa comunhão que você não tinha antes. É uma relação que você não tinha comigo, mas agora você está tendo, está gostoso, não está? E o crente ora e chora e pede, busca e clama e ora e está em comunhão com Deus e Deus segura. Eu tenho para dar, já era para dar, mas se eu der, eu sei que Ele vai correr de mim. E eu gosto tanto dessa relação que eu não vou dar. Eu vou segurar mais. E o crente fica mais. Eu estou te falando isso, sabe por quê, meu irmão? Para que quando Ele disser assim, toma, você fique lá onde você estava antes de receber. Continue lá. E diga, Senhor, tu pensou que eu ia embora? Eu não vou não, eu vou ficar aqui. A maravilha da comunhão é maior, é muito maior do que aquilo que eu estava pedindo ao Senhor. E não vou sair daqui, Senhor. E então o Senhor te cumulará de bênçãos. E você poderá abraçá-lo e desfrutar da maior bênção da oração, que é comunhão com o Senhor Jesus e o seu Pai eterno por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé.